Hoje nós vamos falar sobre as parábolas da graça. São 3 parábolas numa história só, num momento só. Está em Lucas, capítulo 15. São parábolas famosas, a mais famosa delas é do filho pródigo, mas é um contexto só, sempre lembrando o que a gente já falou sobre a parábola como ferramenta para determinadas ocasiões onde Jesus quer confundir os arrogantes e atrair, edificar os humildes, os que o amam, os que estão atrás dele. Então são parábolas muito legais. Agora, o mais legal das parábolas é o contraste que elas trazem. Todas as parábolas têm um contraste, geralmente é com relação a Deus. E nessa também a gente vai ver os contrastes em relação a Deus e a maneira como Deus é e a maneira como a religião é. Mas primeiro a gente tem que sempre entender o contexto por trás dele para observar as aplicações que Jesus está fazendo. E quando a gente entende dessa forma, a Bíblia fica mais clara. A primeira coisa que a gente tem que perguntar é a seguinte: o que distinguia Jesus dos fariseus? Lembrando que os fariseus, os saduceus, os doutores da lei eram os religiosos da sua época, zelosos pela palavra, zelosos pela tradição, mas o que aconteceu? Esse zelo todo acabou distanciando a religião das pessoas e tornando o acesso a Deus muito difícil. Quanto mais religiosidade, mais difícil é o acesso a Deus, porque você começa a ter normas para cumprir, regras para se posicionar e coisas para fazer. Quanto mais coisas para fazer você tem, mais difícil é se relacionar com Deus. Além disso, quanto mais coisas para fazer a gente tem, menor fica a graça e maior fica o mérito humano, porque afinal de contas eu cumpri todos os requisitos e tenho direito. Mais ou menos o que o rapaz falou aqui: poxa, eu estou aqui trabalhando há tanto tempo, eu também tenho direito. Já te deu spoiler do final, tá? O que distingue Jesus desses religiosos? Primeiro, os fariseus evitavam contato com excluídos e pessoas de moral duvidosa para não se contaminar. Eles tinham essa questão, né? A maior preocupação deles era com a própria pureza, para que eles se sentissem aprovados, e dessa maneira eles entendiam que eram aprovados por Deus. Então eles não andavam com pobres, mulheres, publicanos, leprosos, doentes, nada disso. O fariseu não se mistura com essa gente imunda, pobre, suja, endemoniada, não senta para comer com essa turma, não toca, não encosta. Tem uma passagem belíssima de Jesus na casa de Simão. Jesus está sentado à mesa, Jesus foi maltratado por Simão, desrespeitado, não lhe deu um bom acolhimento, não lhe deu um tratamento digno, e aí de repente aparece uma mulher na cena, que não tem nome, ela quebra um vaso com perfume e derrama aquele perfume cuidando de Jesus naquele momento. E a Bíblia diz que enquanto ele era tratado por ela, Simão pensou, ele não disse nada, mas ele pensou: se esse homem fosse puro, se ele fosse santo, se ele fosse de Deus mesmo, ele não permitiria que essa mulher encostasse a nele. Porque era assim que eles pensavam. Agora, Jesus não. Jesus, ele acolhia os comuns como se fossem seus amigos. E ele tocava os intocáveis. Pessoas que não podiam ser tocadas, ele tocava. O que gerava muito problema, né? Porque Jesus falava de Deus, em nome de Deus, como Deus, e era acessível. E os religiosos, que também se diziam representantes de Deus, eram inacessíveis. Hoje, a gente ainda tem, agora na pandemia menos, né? Mas a gente ainda tem um monte de obreiro aí inacessível, né? Você não consegue encostar, começa a reunião da igreja, o louvor está comendo solto, daqui a pouco abre uma porta lá atrás, né? Na parede, aí vem o cara flutuando, assim, né? Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, quando eu ainda estava à frente da comunidade, eu recebi uma ligação de uma pessoa, ela falou assim: poxa, eu tive aí, assisti a sua palestra, foi tão legal, poxa, você aceitaria conversar comigo? Eu falei: claro, vem aqui amanhã. Ela foi, no dia seguinte. Quando chegou lá, ela falou assim: olha, eu estou há 6 meses tentando conversar com o pastor da minha igreja, não consigo. Te liguei ontem, você me atendeu, isso é inacreditável. Não precisa nem ter conversa, aqui para mim já valeu, ela disse.
esse comportamento dos fariseus era muito comum, não é a primeira vez que acontece. Vamos ler dois textos. Vamos ler primeiro Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, do versículo 15 até o 17, que diz assim: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos, que eram os cobradores de impostos, né, os corruptos, e pecadores, na minha Bíblia aqui está entre aspas, né? Por quê? Porque eram pessoas comuns que eram reconhecidas e chamadas de pecadores. Não é gente comum, gente da ilha, vida, né? Só que o próprio texto vai botar lá entre aspas para mostrar como é uma coisa pejorativa, né? Para desqualificar a pessoa. Muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos. E havia muitos que o seguiam. Então era uma coisa comum. Jesus fazia normal. E quando os mestres da lei, que eram os fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo Jesus a pergunta deles, disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Então Jesus fala que ele estava ali com aquele grupo porque ele é Deus, ele tem a cura para aquelas pessoas, e a cura não se relaciona exatamente ou apenas à questão das enfermidades físicas, mas se relaciona ao principal doença do ser humano, que é a separação do Criador, que é uma doença de morte, que é uma chaga. E aí o texto de Isaías 53 vai nos ensinar o quê? Mesma coisa que Pedro repete na sua epístola: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Então, na verdade, não é só a cura física, que ele fez muitas vezes, mas é também a cura eterna, a redenção do homem, que é a sua obra. Ele está dizendo para os fariseus: os bons não precisam de médico. Então, além de ele estar dizendo por que ele está ali, ele também está num momento assim de bastante ironia, concorda? Dá aquela ironizada, né? Vocês são saudáveis, né? Vocês não precisam disso. Vamos ler Lucas 19, do versículo 2 até o versículo 10. Havia um homem rico chamado Zaqueu. Vai cantar, Davi? Entra na minha casa. Ele queria ver quem era Jesus. Não vai cantar, porque a história de hoje não é sobre Zaqueu. Né? E sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão, correu à frente, subiu numa figueira, porque Jesus ia passar, e quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima, Jesus já se conectou com ele visualmente, ele falou: desce depressa, que quero ficar na sua casa hoje. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E o povo viu isso e se queixou. Aqui, tá vendo? Houve uma crise social na hora. Como assim? Jesus entrou na casa do Bolsonaro. Como? Do Dória, né? Para falar dos dourados. Como assim entrou? Então houve uma crise social naquele momento, houve um burburinho, né? Muito grande. E aí Zaqueu levantou-se no meio daquele grupo e disse: Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E aí Jesus responde: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Olha que legal. Então isso é para deixar os religiosos de cabelo em pé, né? Porque Jesus acabou de qualificar um homem desqualificado pela religião. Nós somos rápidos em desqualificar as pessoas, mas Deus se aproxima delas, ele vai qualificar os caras. Então, diante das críticas e da reprovação dos fariseus e mestres da lei, Jesus contou as parábolas. Essas 3 parábolas que ele conta no texto que a gente leu é para poder responder às críticas que ele estava recebendo. Quais as críticas que ele estava recebendo? Você não é isso tudo, porque se fosse, não estava andando com essa gente. Aí, nesse momento em que ele conta as parábolas, Jesus então faz o contraste, que é uma característica das parábolas. A viúva e o juiz iníquo, né? O juiz maldoso lá, ruim. A viúva bateu, pediu e foi atendida porque ela importunava o juiz. Então Jesus diz assim: mas o vosso pai não é assim. Aí ele faz o contraste. Deus não precisa ser importunado.
porque ele não se incomoda. A relação de vocês com Deus é outra. Mesma coisa o amigo que importunava. Contraste. Mesma coisa o samaritano, né? O contraste é absurdo entre a postura do samaritano e os religiosos. As parábolas sempre fazem esse contraste e deixam claro o que está acontecendo. Tudo bem? Então vamos falar das três, um pouquinho de cada vez. Vamos falar primeiro da ovelha perdida. Não é a parábola da ovelha perdida, como está escrito na sua Bíblia. Porque não é sobre a ovelha, é sobre o camarada que vai atrás dela. As nossas editoras, quando fizeram as publicações, elas acabaram não nos ajudando, né? Porque não é a parábola sobre a ovelha, é sobre o pastor. Também não é sobre a dracma, é sobre a mulher. Também não é sobre os filhos, é sobre o pai. A história não está focada no alvo, né, da graça. A história está focada em quem foi a luta para recuperar. São histórias de recuperação. Então tem que mudar o nosso olhar para o texto, porque Jesus está falando de Deus. Então, obviamente, está falando dele mesmo. Como Deus age. Então vem a parábola da ovelha perdida. Né? Vamos cantar a música Eram 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas, todas no aprisco. Bom, qual é a conotação mais importante com relação às ovelhas? Jesus, quando conta a história, no final ele fala assim, quem que vocês não faria a mesma coisa? Então eu digo a vocês que no céu, seja lá onde for isso, lá onde Deus está, os anjos se alegram, Deus se alegra quando uma vida é recuperada. Os fariseus estão alegres ou estão com raiva? O que vocês acham? Os fariseus estão com raiva. Os fariseus não querem que esses homens e mulheres se aproximem da religião de Deus, não querem não. As igrejas também são assim. Às vezes elas não agem assim, não falam assim, nem ensinam assim, de forma escancarada. Mas não precisa. Elas vão criando filtros, né? E você, para se tornar um membro, para estar ali ativo, você tem que estar enquadrado num monte de filtros. Até para fazer batismo, algumas igrejas fazem curso de batismo. Antes do camarada descer as águas lá, ou ser batizado por aspersão, ou por emulsão, não importa. Antes dele se batizar, ele faz um curso, dependendo do lugar, 3 meses, 6 meses, e aí durante esse curso ele é meio que treinado para quando chegar lá na frente já estar pintado de crente. Já está fantasiado de crente. Quando na verdade o batismo deveria ser algo imediato. Encontrou Jesus, nasceu de novo, é igual o eunuco lá. O que impede que eu seja batizado? Ele tem água. Você está aqui, o que impede? Nada. Deveria ser alguma coisa automática. Porque o que muda a vida do cristão é o encontro com Cristo. Não é a mudança da vida que gera o encontro. É o encontro que gera a mudança da vida. Ao contrário. Mas aí as igrejas vão filtrando, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, deixar isso, deixar aquilo, mudar isso, mudar aquilo. Então é uma forma de você filtrar e deixar todo mundo enquadrado dentro daquele padrão religioso. E nesse sentido, não é Deus que aceita ou rejeita, somos nós que criamos padrões e nós é que vamos dizer, né? É que pode, você nunca ouviu essa frase, é que pode andar desse jeito na rua, esse crente mesmo? É crente, tem certeza? Com essa bermudinha, com essa blusinha, com esse cabelo azul? Então, esses filtros, esses julgamentos, são feitos pela religião. Então, Jesus vai dizer que Deus se alegra com a salvação do perdido, e o padrão de Deus é diferente do padrão rabínico. Qual era o padrão rabínico? Que o pecador, se houvesse nele arrependimento, Deus o receberia. Mas na história de Jesus, é o amor de Deus que vai atrás do pecador, sem arrependimento, sem nada. É diferente, bem diferente da religião. Tem que se arrepender primeiro. Não. O encontro com Cristo é que gera mudança no coração. É a clareza do novo nascimento que faz você se arrepender de um monte de coisas. Vocês acham que o apóstolo Paulo, por exemplo, personagem do Novo Testamento, que matou dezenas, prendeu dezenas de cristãos, você acha que ele se arrependeu alguma vez do que fazia?
ele se encontrou com Deus arrependido, entrou pelo templo chorando, ai, nossa, eu sou um bandido, um matador de cristão. Não foi nada disso que aconteceu. Ele primeiro teve um encontro com Cristo, no caminho de Damasco. Aquele encontro com Cristo foi fulminante no coração dele, e muitos anos depois, nas suas epístolas, ele fala, olha, se eu fui alcançado pela graça, então a graça de Deus é incrível, porque eu sou o pior de todos os pecadores. Então, é a graça de Deus que trouxe essa consciência. E olha como é a parábola. Uma ovelha fora do aprisco, fora do rebanho, é animal sem GPS, está perdido. E muitos homens e mulheres estão na vida aí sem GPS, completo. Se Deus nos abandonar na vida, nós vamos naufragar nela. Não há o que fazer. Então, o pastor abandona o seu aprisco, abandona o seu rebanho, e vai até onde a ovelha está, encontra, coloca nos seus ombros, leva de volta e se alegra com seus amigos, porque as outras estão seguras. Aquela que é importante. É uma ação salvadora de Deus. A graça não está firmada, não está fincada na capacidade de arrependimento do homem. Ela está firmada no poder, na ação salvadora de Deus. Isso é muito libertador. Quando você lê os textos, vê que é Jesus que está dizendo. Não é a minha interpretação, não é a leitura apostólica, não é a exegese reformada, não é nada disso. É Jesus falando com muita clareza. Vocês não fariam isso? Jesus pergunta. Fico imaginando Jesus perguntando isso, comendo um pedaço de peito de perua, comendo com os caras bebendo, batatinha frita. Essa é a viagem da minha cabeça, né? O pastor vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Então ali ele estabelece o objetivo da missão dele, salvar pecadores. Jesus não vai ao tanque de Betesda atrás daquele homem. Jesus não muda a sua rota para encontrar com a mulher samaritana. Quantas vezes Jesus fez isso? Foi ao encontro dos pecadores. Foi ao encontro do homem perdido. E assim ele faz hoje. Quando você, onde você está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na rede social, quando você compartilha o seu testemunho com alguém que não conhece a Jesus, esse testemunho que você dá é exatamente uma ação direta, onde Cristo, através de você, vai ao encontro dos pecadores. Nós somos esse instrumento vivo de Deus, cartas de Deus, embaixadores de Deus, representantes de Deus para testemunhar sobre Deus, que vai ao encontro dos pecadores. Mas observe que durante muitas décadas a igreja se estruturou, as comunidades se estruturaram, esperando que os pecadores entrem. O que pecadores, homens e mulheres que não conhecem a Deus, vão fazer em igrejas? Não tem nada para fazer nas igrejas. Então a gente fica esperando os caras, aguardando. Quando na verdade é o pastor que vai atrás da ovelha. Uma vida, ainda que perdida, é objeto de apreço. Ela é objeto da graça de Deus, ela é alvo da graça de Deus. Então, é Deus que vai atrás dos pecadores e não os pecadores que vão atrás de Deus. Ok? Dito isso, Jesus fala, Deus está feliz, os anjos estão felizes, todo mundo se alegrando, é o contraste, né? Os fariseus aí com raiva, Jesus fala assim, nós estamos felizes, vocês não estão não? Dá um sorriso para mim, fariseu. Aí ele conta a segunda parábola, que é a parábola da moeda perdida. A mulher tinha 10 moedas e perdeu a sua moeda, e aí quando ela viu que tinha perdido, ela limpa a casa, faz um faxinão, acende a candeia, e sai catando a moeda, e quando encontra, ela fica feliz e chama as suas amigas para ver, mais uma vez, né, algo que está perdido e que gera alegria quando é encontrado. A ovelha não se acha a si mesma, nem a moeda se encontra a si mesma. Eles são encontrados por Deus, de qualquer forma, né? Aí vem a alegria, definida no versículo 10, Jesus fala da alegria 2 vezes no mesmo texto. Aí nós podemos nos perguntar, perguntas que a gente pode fazer, né? Um assunto assim bem diferentão, né? Mulher procurando moeda, ela está diferente das outras. A moeda tinha um valor sentimental, além de monetário? Será que ela tinha uma relação afetiva com aquela moeda? Será que era uma das 10 moedas de pratas
que as mulheres palestinas usavam na época para mostrar que eram casadas, porque tem uma tradição antiga, né, o Dr. John Stott fala disso nas suas obras, que as mulheres da Palestina, daquela região, usavam moedas penduradas, e aquelas moedas diziam que elas tinham um dono, que elas tinham um valor, que eram mulheres honradas. Quando elas perdiam a honra, as moedas eram arrancadas. Então, tem uma tradição, alguns historiadores falam disso, o Dr. John Stott fala também. Será que é isso? Que ela estava atrás de honra? Será que é isso que ela queria? Bom, o que importa é que aquela moeda tinha valor para ela. Mas coisa de maluco, né? Desprezou 9 para comemorar uma, né? Mas tinha valor. Assim como a ovelha tinha valor. Também parece coisa de maluco, né? Descansou 99 para celebrar uma. Mas isso demonstra o quanto a mulher e o quanto o pastor tem um olhar muito compassivo, muito preocupado e muito focado. Essa moeda precisa ser achada, essa ovelha precisa ser achada. Como assim? Eu não posso sentar com esses caras aqui, eles precisam ser achados, estão perdidos. Estão perdidos, dispersos no mundo, na vida. Eles precisam de um encontro, eu estou aqui para encontrá-los, assim como o pastor foi ao encontro da ovelha, assim como a mulher foi ao encontro da dracma. Essas duas histórias já bastariam, né? Mas Jesus não é mole não, Jesus pegou o punhal, enfiou o punhal e agora ele vai dar uma rodada assim no punhal, para dar aquela quebrada nos fariseus, porque ele vai contar a história final, que é a história dos filhos perdidos. O pródigo, que é irresponsável e sai, e o psicopata que fica, que está cheio de raiva, os dois. Mas a história não é sobre os garotos, a história é sobre o pai. Diferente das duas primeiras parábolas, né? A maneira de falar sobre estar perdido é outra. Está todo mundo perdido. A ovelha está perdida, a dracma está perdida. Agora, os dois filhos estão perdidos em si mesmos, internamente. O animal, né, não pensa. A moeda também não conta. Mas os caras estão perdidos nos seus pensamentos, nas suas ideias, na concepção do mundo. Olha como é que o rapaz fala do seu próprio pai. Pô, estou aqui, trabalhei para você como se fosse um escravo. É assim que ele pensa? É assim que ele pensa? Porque não parece que é isso que está acontecendo. Essa coisa de filhos, né? É interessante. Às vezes os filhos falam umas coisas para a gente assim, que fica está de choque. Mas é isso que você pensa do seu pai? Nossa. É impressionante como isso é complexo. E a Bíblia então vai dar ênfase aos dois filhos e vai mostrar o quanto aquele pai rico é compassivo, misericordioso, cuidadoso com eles. Em todos os sentidos. Até para liberar o que queria ir embora. Tranquilão. Várias vezes na Bíblia você vê Deus agindo dessa forma. Não faça isso. Faz demonstrações, dá conselhos, orientação. Não passe por esse lugar. Não tome esse caminho, não tome essa decisão, mas sempre com compaixão, sempre com misericórdia, porque Deus sabe quem nós somos, a nossa estrutura, que somos pó, que somos miseráveis. Deus é compassivo. Os fariseus, em contraste, os religiosos, eles são implacáveis. São implacáveis, porque a religião é implacável. Ela quer mesmo, né, tudo ou nada, tudo ou nada. Essa mulher foi pega em adultério, ela tem que morrer. Tudo assim. Lembra dos discípulos falando, só quer que a gente ore, cara, fogo no céu, todo mundo quer fogo, fogo, fogo. Como o crente é incendiário, negócio de fogo o tempo todo, de destruição, aniquilação, quer matar todo mundo. E Deus é compassivo. Deus é sempre compassivo, misericordioso, longânimo. Longânimo. Como diz o texto do Salmo, belíssimo, o Senhor não se lembra das nossas transgressões como deveria. Salmo bonito demais. O Senhor não traz à memória o que fizemos como deveria. E seria justo se fizer. Antes, as misericórdias do Senhor se estendem de geração em geração. O salmista tem esse entendimento, que Deus é longânimo. A sua longanimidade se estende além dos céus.
que é a longanimidade? É uma espera muito paciente, muito cuidadosa, né? Muito tranquila, a maneira como Deus tem cuidado. E a religião é uma religião implacável, não pode, não dá, ou é ou não é, ou é ou não é. Já contei para vocês uma história aqui, de muitos séculos atrás, uma galáxia muito distante, né? Eu estava no gabinete lá quando eu ainda trabalhava como pastor, e aí entra uma diaconisa e fala assim, está na hora de começar o culto, 19 horas, eu contei essa história para vocês, né? Está na hora. Beleza, aí saí do gabinete, fui andando, quando cheguei no tempo não tinha ninguém. Estava eu e ela e ninguém. Falei assim, olha, não chegou ninguém, vamos aguardar um pouco. Não pode! Marcou, tem que começar. Falei, mas não tem ninguém aqui, mas tem que começar. Falei, mas qual o sentido de um culto religioso de irmãos se não tem irmãos? O pessoal chegou atrasado, já acabou o culto. Já acabou! Acabou o culto! Perdeu tudo! Que é isso, gente? A graça de Deus já foi exibida como médico, né? Deus se apresentando como médico, que é o que Jesus fala. Também já foi apresentada no cuidado do pastor, também foi apresentada no zelo da mulher, e agora essa graça estabelece os paralelos que são inevitáveis, que é o contraste. Os publicanos como o filho pródigo e os fariseus como o filho que fica. Agora, na terceira parábola, Jesus vai no ponto-chave. O filho pródigo, irresponsável, que não se preocupa com nada, que está perdido, estão aqui comigo, os pródigos. E os religiosos, os fariseus, é inevitável compará-los com o filho que fica. Cumpridor de regras, trabalhador, dedicado, severo, implacável. E quando o garoto volta lá e se arrepende, né, e é recebido, e que beleza, tem festa, ele não quis comemorar. Fez bico. Não quis comemorar, ficou do lado de fora. Não vou comemorar, isso é um absurdo. Ele está dizendo com isso que o pai é injusto. Que o pai tomou a decisão errada. Que o que o pai fez não era certo. Não pode fazer. Devia matar esse desgraçado. De forma implacável também, como é a religião. Não, mas o pai não sabe julgar. O pai não sabe julgar. Nós somos muito assim com a nossa religiosidade. Achamos, definimos e declaramos como Deus deve fazer, como Deus deve agir, como Deus deve nos jogar, e determinamos e falamos. Deus não pensa assim. Eu já vi muitas mensagens aqui. Deus não pensa assim não, irmãos. Deus não aceita isso não. Deus, como que você sabe que não? Deus jamais faria isso. Como é que você sabe? É a prepotência do homem. É a arrogância do homem, representada ali pelo irmão mais velho na parábola dos filhos. É claro que a gente não deve minimizar a ruptura do filho menor, né? A gente não tem que minimizar. E tipo assim, nossa, que bobagem, né? Ele é igual a gente. Muita calma nessa hora. A Bíblia diz que ele foi egoísta, que ele foi arrogante, que ele não respeitou o seu pai, que ele amou mais o mundo do que a sua casa, que ele gastou tudo de forma devassa, de forma irresponsável, de forma louca, e todas essas atitudes dele geraram consequências. Então, quando Jesus conta a parábola, ele está mostrando para os caras que ele não está minimizando a ação dos publicanos, ele não está minimizando a vida dele. Vocês não viram como é que Zaqueu reage? Senhor, se eu extorquir, eu vou devolver. Quem foi que disse isso para Zaqueu? A primeira vez que Jesus conversa com ele. Óbvio que o Espírito de Deus entra, a mudança explode de dentro para fora, a presença do Espírito traz luz, então o Espírito convence o cara, então ele cai em si. Não foi o que aconteceu com o filho pródigo? Caiu em si. Zaqueu caiu em si, e tantos outros vão acordando do seu sono, das suas trevas, da sua própria escuridão. Quando Jesus conta a terceira parábola, ele conta para que os fariseus entendam que em momento nenhum ele está minimizando o que os outros fizeram. Ou seja, o filho que é pródigo, que saiu, sofre todas as consequências daquela situação. Agora, o que é legal também na passagem é o fato de que ele não foi recebido porque se arrependeu. Que é um erro muito grave
interpretação. O pai o recebeu porque ele se arrependeu. Se Jesus tivesse feito dessa forma, ia parecer que ele concorda com a religião dos fariseus. Na verdade, o pai viu quando ele vinha de longe e foi ao seu encontro e interrompeu a sua fala e imediatamente o restaurou. Não houve tempo de arrependimento, de nada, porque isso não está em jogo. Não está em jogo o quanto nós somos capazes de mudar. O que está em jogo é o quanto Deus é capaz de nos amar, apesar do que somos. Não teve relatório, entendeu? O que você fez? Onde você estava? Cadê o dinheiro? Ah, pai, eu fiz. Não rolou isso não. O que rolou foi um abraço acolhedor, restaurador, que trouxe cura àquele homem ainda no meio do caminho, sem ter chegado em casa. Imediatamente ele o vestiu, o recebeu, o abraçou e deu início à festa. De quê? Nem teve tempo de resolver nada. Quantas vezes nós já ouvimos, você precisa se consertar com Deus, se consertar com Deus, conserte-se com Deus. Como que a gente se conserta com Deus? Como? A gente não se conserta nem com a gente, irmãos. A gente entra numa crise aqui, eu e Davi, vai ter um monte de pedido de perdão, a nossa relação nunca mais vai ser a mesma. Nós precisamos parar de leviandade, parar de hipocrisia e parar de mentir uns para os outros. Nenhuma relação volta a ser do mesmo jeito. Para voltar a ser perto do que era, leva meses, anos, décadas. A gente nem se resolve. Às vezes a gente não se resolve nem com a gente mesmo, não se perdoa por coisas que nós fizemos, por atitudes que tomamos. A Bíblia diz que Deus perdoa, a igreja diz que Deus perdoa, e a gente não se perdoa, a gente não se resolve. Se a gente não se resolve com a gente, nem com os irmãos, vai pagar dívida com Deus como? Vai se consertar com Deus. Não existe, só existe conserto com Deus porque Deus decidiu nos receber com a sua graça e com a sua misericórdia. Amém. Nos recebe tortos, cabisbaixos, constrangidos, perdidos, e nos veste com roupas, como o pai fez aqui. Você está um bagaço, hein? Nossa, está um trapo. Arrume esse menino. Coloquem ele numa posição. Pai, não sou digno de ser teu filho. Claro que não. Nem precisa dizer. O pai não sabe que ele é digno. Você achou que ele ia fazer o quê? Ia chegar e exigir. Ó, voltei. Eu mando nessa parada aqui. Tá maluco? Tá maluco? Ele perdeu a sua fortuna porque ele foi insensato. Ele perdeu a sua honra por causa do pecado. Ele perdeu tudo o que possuía e ele ficou perdido. Isso é muito legal no texto, porque Jesus está mostrando que em momento nenhum as coisas que nós fizemos ficam para lá. Nós não somos inocentes, irmãos. Nós fomos justificados. É diferente. Deus nos considera justo porque assim Ele deseja, não porque assim a gente mereça. Tem ninguém inocente. Não tem mesmo não. Não há um justo sequer, diz a Escritura. Não há ninguém que faça o bem. Está todo mundo ferrado, é todo mundo pródigo. Mas o pai compassivo não esperou que o filho chegasse em casa e correu para acolhê-lo. Então é um acolhimento voluntário, abençoado, gracioso, poderoso. Não esperou que ele se reconciliasse. Não rebaixou a vida de servo que ele merecia. Merecia ou não merecia? Merecia. Merecia. Quantas vezes eu já ouvi isso também? Ah, a vida eterna, eu não faço questão de nada. Eu quero, já vi o pessoal pregando, eu quero ficar lá no cantinho do céu, né? passando pano no banheiro do céu. Eu quero engraxar sapato no céu. Eu quero... Que conversa é essa, irmãos? Parece humilde, mas é falsa piedade. Ah, eu sou tão miserável, eu não mereço, eu sou como um vermezinho de Jacó, eu não mereço. Claro que não merece, é lógico que não merece, ninguém merece nada. Não precisa dizer que é indigno, eu sou indigno, claro que é indigno, isso não está em jogo, não está em jogo, porque isso é falsa piedade. Por que é falsa piedade? Porque parece que eu tenho uma visão clara, está vendo? Eu sei que eu sou indigno, agora você, seu soberbo, maldito. O pai restaurou aquele menino imediatamente. E o interrompeu na sua fala e mandou começar a festa. O interrompeu. Não tem mais o que fazer. O pai decidiu recebê-lo. Quem são esses? É Zaqueu.
Quando Zaqueu entra em casa com Jesus, o que rola do lado de fora? Murmuração, reclamação, torcida, faixa, fora Zaqueu. Zaqueu não, ele não. Rola uma rejeição. E Jesus também recebe rejeição. E Jesus fala, mas hoje entrou a salvação nesta casa. Está vendo? Não esperou nada. Não teve que, Zaqueu, eu quero entrar aqui para comer. Beleza, mas você é um pecador imundo. É verdade. Você é um maldito. É verdade. Você está ferrado. Você roubou muita gente. Roubei. Devolve. A população gritando, devolve. Não teve nada disso não, irmãos. Não teve nada disso. Porque se Deus fizesse isso conosco, não haveria esforço nosso suficiente para promover a reconciliação com o Criador. Ia sempre ficar faltando alguma coisa. Então Deus abre mão desse negócio. E o filho que fica em casa? Ele aponta claramente para os fariseus e religiosos. Por quê? Porque ele ficou ressentido com a recepção do irmão. Ficou triste. Porque o cara... Você também ouve isso, né? De vez em quando. Esse pessoal aí que é ex isso, ex aquilo. Tudo bem que tem um monte de ex exagerado, é verdade. Mas também tem uma fala de ódio aí bacana, né? Estou aqui a vida inteira, ralando, jejuando. Não joguei futebol, não fui à praia, não chupei chiclete, não tomei Coca-Cola. Abri mão de tudo, abro mão dos meus sonhos. Abriu mão. Desde quando o abrir mão do homem torna ele apto a alguma coisa? Deus não sei, você é ótimo, hein? Venham ver, que pessoa ótima que eu encontrei aqui. Então o filho fica ressentido. Como nós também ficamos ressentidos quando outras pessoas são abençoadas pela graça de Deus. A gente tem que fazer meia culpa, né? Quando alguém dá um depoimento, irmãos, depois de muitos anos, passei no concurso. Aí os que não passaram, não falam nada, mas pensam, por que Deus escolheu ele e não me escolheu? Eu também, aí chora, eu também estou aqui, Senhor, há anos estudando. E aí rola uma competição entre nós. Né? Ressentimento. O ressentimento está totalmente ligado à religião. Totalmente. Porque a graça é libertadora. E a religião é opressora. Então está todo mundo ressentido o tempo todo, magoado, triste, decepcionado. Teve uma época aí, uma fase, que eu nem lembro que ano foi, mas que andou se falando muito disso, que a gente tinha que perdoar Deus. Vocês nunca ouviram isso, não? É só eu que sou um imundo pecador que ouvi essas coisas. Mas rolou uma fase aí que se falava, tem que perdoar Deus, você que não perdoa Deus, você que culpa Deus. A arrogância do ser humano, né? A arrogância do ser humano. Esse filho, ele representa os que consideram a religião como mérito e a graça como injusta. O Bonhoeffer, né, o teólogo Bonhoeffer, ele fala sobre graça barata, uma expressão clássica. A graça não deve ser barata, no sentido de que a morte de Jesus teve um preço. E o cristão precisa morrer para si mesmo. Né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então a graça não é barata nesse sentido, porque ela tem um preço pago por Cristo, e o cristão deve, por amor a essa redenção, ele também deve assumir a sua posição. Então o Bonhoeffer fala sobre essa questão da graça barata. Ok, só que tem muita gente que fala da graça barata falando de outras coisas. A graça está barata, cada um faz o que quer. Por quê? Porque a gente fica criando os padrões. Então não está dentro do meu padrão, está reprovado. Eu nasci, né, garoto ainda, fui ensinado, meus primeiros passos no cristianismo foram numa igreja pentecostal, que eu não vou dizer o nome aqui. Ok. Nessa igreja pentecostal a gente aprendia que as outras denominações, os caras não eram crentes. A gente aprendia na igreja que os caras, os batistas, os congregacionais, batistas, então, Deus me livre, os caras não eram crentes de jeito nenhum. Eram mundanos, carnais, frios. A gente aprendia. Então, o padrão dos fariseus, ele é moral e religioso. E o garoto dá a mesma demonstração. Você não podia ter recebido esse cara assim, dessa forma? Ele foi áspero
ele foi amargo, ele foi hipócrita. Foi hipócrita. Afinal de contas, quem é que manda naquela casa? É ele ou é o pai? É o pai. Ele não tem essa autoridade toda, né? Foi hipócrita, ele foi insensível àquela situação. Para os fariseus, o fato de Cristo aceitar os excluídos era um comprometimento imperdoável com o pecado. Então, para o garoto também era imperdoável receber o irmão daquela forma. Uma desonra. Não pode receber isso, de forma nenhuma. Aquele homem, então, era muito parecido com o fariseu, muito parecido. Quero convidar vocês, irmãos, a ler comigo um outro texto das Escrituras, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Mateus 23, versículo 27 e 28. Jesus falando com os doutores da lei. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, como sepulcros caiados, bonitos por fora, por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundícia. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Agora não tem parábola, né? Agora é na lata. Foi na lata dos caras, vocês são mentirosos. E Jesus pode falar isso porque Jesus é Jesus, ele é Deus. Ele conhece o coração do homem. Então ele está dizendo que esse comportamento público de exclusão do pobre, do publicano, é hipocrisia, é mentira, porque por dentro eles são iguais ou piores do que aqueles pecadores. Por dentro eles são piores, bem piores, bem piores. Para a gente fechar, as 3 parábolas que eu chamei de parábolas da graça, algumas lições importantes que nós podemos aplicar na nossa vida de forma objetiva. Primeira lição, há uma diferença clara entre religiosidade e novo nascimento. Os que nasceram de novo e têm a água da vida são diferentes dos que têm uma prática religiosa, porque a prática religiosa ela é implacável, ela é insensível, ela é amarga, ela cria e incentiva o mérito humano o tempo todo. E o novo nascimento traz consciência, lucidez ao homem. O homem entende que é indigno e recebe de graça da água da vida. Venham e bebam de graça da água da vida. Venham e comprem de mim sem dinheiro, como diz a Bíblia, no livro de Isaías. Então, o pecador que nasceu de novo, ele tem uma consciência lúcida de quem ele é. Então, ele tem constrangimento pelos seus erros, mas ele aceita a graça de Deus, até porque não tem outra alternativa. É pegar ou largar. Vamos pegar, pô. Deus está nos recebendo. Por que não pegaríamos? Mas a religiosidade não. Ela é agressiva, ela é violenta, ela é amarga, ela julga, ela oprime, ela reprova, ela cria padrões e vai te arrebentando e vai deixando as pessoas pelo caminho, né? Tem uma fileira, centenas e centenas de cristãos largados pela rua, pelo caminho, feridos, machucados, destruídos, ficaram por aí e a igreja não se importa, não se importa. Ela só se importa com a galera que está dentro do padrão. Quem não está dentro do padrão está eliminado e vai para lá, é o famoso dane-se. A graça de Deus, é uma segunda lição importante, é oferecida como presente a quem nada fez para merecê-la. Nada. Nada. É incondicional e imerecida. Nem a ovelha, nem a moeda, nem os filhos, nem os publicanos, nem Zaqueu, ninguém mereceu nada. Nós fomos alcançados por Deus, porque Deus quis nos alcançar, e se hoje nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, irmãos? Amém. É graça para quem não merece, para quem está perdido. Eu tenho 99, para que eu vou atrás de uma? Tenho 9, para que eu vou atrás de uma? Estou com um filho aqui, dane-se o que foi. Voltou um, você não gostou não? Pode ir. Não é assim que Deus trabalha, em momento nenhum. O tempo todo, numa ação de resgate, de graça, de misericórdia, na direção do homem, de compaixão. O Pai procura por quem? O Pai procura por homens e mulheres que o adorem em espírito e verdade, como ele disse à mulher samaritana. Chegou a hora e agora é
que os verdadeiros adoradores que nasceram de novo adorarão o Pai em espírito e verdade, e o Pai procura, significa o quê? Que é uma ação, ele vai na nossa direção. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, fez alguma coisa, foi, agiu, estendeu a mão, ele vai, não é a gente que vai, é Deus que vai, o tempo todo na direção do homem. Até no Éden, a primeira criatura rompida com o Criador, numa atitude de total rebeldia, o que Adão fez quando ouviu a voz de Deus? Se escondeu. E a Bíblia diz que Deus foi atrás dele. Onde você está? Parece, não vou aparecer porque eu estou nu. Quem te falou que você está nu? Deus vai na direção. E por acaso Deus precisava ver? Precisava olhar a cena para saber o que Adão havia feito? Claro que não, irmãos. O fato de Deus ter se movimentado na direção de Adão é porque Deus é sempre gracioso. Que bobagem que esse cara fez, né? Vamos lá atrás dele. E assim o Senhor fez com a gente também, veio atrás de nós. E assim, irmãos, dando spoiler, dando a dica para a canção, né? Você já dá a dica para a canção, para ajudar o... Nós fomos alcançados por essa graça, pela graça de Deus. Fomos alcançados por ela. Não fomos nós que alcançamos. Ainda bem que quando nós estávamos perdidos, publicanos, pecadores, sem rumo, sem GPS na vida, Jesus sentou na nossa mesa. Amém, irmão? Amém. E comeu conosco, e nos serviu, e foi servido por nós. Senhor, ninguém me aguenta. A igreja não me aguenta, a família não me aguenta, nem eu estou me aguentando. Não, tudo bem. Vamos resolver. Porque ele tem esse poder. Ainda bem que ele sentou na nossa mesa. Agora imaginem a cena, né, com a sua conjectura, com a sua mente, essa cena bíblica. Aqueles fariseus com ódio, né, descendo, escorrendo, transparecendo o ódio no rosto. E o olhar daqueles pobres pecadores, os olhos iluminados, olhando para Jesus. Né? Ainda bem que você existe. Ainda bem que você veio. Não havia mais esperança para nós. E agora você está aqui. Posso encostar em você. É Deus. É Deus. Quanta gente não teria esperança? O que você acha que Zaqueu teria que fazer para ter salvação? Ele ia ter que pagar muito caro essa salvação, irmãos. Nenhum fariseu ia se aproximar de Zaqueu, dar a ele esse direito, essa honra. Nem Zaqueu, nem Mefibosete, nem Naamã, nem Esther, né, nem Ruth. Ruth, resultado de uma relação incestuosa do seu pai com as próprias filhas, moabita. Ruth, pô, além disso tudo, viúva. Essa mulher não é ninguém, cara. Ela não presta para nada, ela é inútil, ela é uma desgraça para a sociedade. Mas ela é a avó de Obed, a mãe de Obed, a avó de Davi. Ela está na genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus é formada por um monte de gente sem moral, sem história, sem valor. Só gente que não presta. Mas foi por essa rede de gente que não presta que a luz brilhou para todos nós, mostrando como a graça de Deus em todas as coisas sempre prevalecerá, como nos ensina a palavra, né? Onde superabundou, onde transbordou o pecado, na verdade, né? Superabundou, transbordou muito mais a graça de